Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Tudo bom? Nesse vídeo nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e comente um tema para os próximos vídeos. Bom, a gente se conhece há muito tempo. Tem 18 anos de idade. 18 Só que ele anos não de lembrava de mim. Não. Deve desabafo. A gente se conheceu com 8, Com 8. no terceiro ano. Terceiro A ano. gente estudou junto no terceiro. No terceiro. Aí depois a gente foi pro Do Inácio. Estudamos lá. Tem pra não revelar a escola, não? Não. Aí nós fomos pro Do Inácio. Aí no Do Inácio a gente saiu mais no sexto ano. Eu lembrei quem você era. Detalhe importante, você não lembrou de mim. Aí depois a gente estudou de novo junto no oitavo. E foi rainha dos jogos em 2014. Não, 14 não. Quando eu tinha 14 anos, foi 2019. 2019. Lembrando que nessa época eu imaginava assim, né? Quem sabe um dia. Desde 2017 eu olhava e imaginava, nossa, imagina, nós dois é da igreja e tal. Passava pela minha cabeça. Não era um sentimento ou algo concreto, mas passava na minha cabeça, nossa, nós dois é da igreja, nossos pais cresceram juntos. Então, passava pela minha cabeça, porque nossos pais eram da mesma igreja, cresceram juntos. Nossos pais, eles eram muito assim quando eu era jovem. Era muito O meu assim. pai com o pai dela eram os melhores amigos quando tinha 12, até os 16 anos de idade. Eles eram muito amigos. juntos. Eles eram muito juntos na época. A minha avó liderou os nossos pais. Foi, a Deus e amor. a sua avó também é muito amiga da minha mãe. Exatamente. É muito amiga da minha mãe. Mas enfim, como tudo começou? Como que a gente se aproximou? Não, vamos lá, que na realidade o que aconteceu? Foi eu que mandei mensagem. Eu tava vendo os status que ele tava postando. Aí Na época eu tava postando os status meio assim, ela falou, você é crente, né? foi, eu peguei e falei assim, nossa, eu lembro de olhar os status, tipo, eu falei assim, nossa, ele é crente, né? Na época eu tava meio saí do primeiro relacionamento, meio frustrado. Foi. Aí eu peguei, nossa, ele é crente, né? Aí eu peguei e criei vergonha. Falei, você ainda hoje como veio naquele dia. Eu peguei e falei, nossa, ele é crente, né? Aí eu peguei e respondi, não sei se eu respondi. Os propósitos. Aí eu não sei se eu respondi os status ou mandei mensagem separada. Você mandou separado. Você Separado. mandou oi, tudo bem? Aí eu mandei um oi, Aí- você tá bem, tudo bem? Aí a pressão deu aquela acelerada, brincadeira. Ah, mentira. Aí foi, mas me surpreendeu. Tipo, do nada você mandou um oi assim. Foi. Detalhe, não foi querendo um relacionamento na época, né? Eu não queria um relacionamento de jeito nenhum. E aí eu mandei mensagem mais pra realmente saber se ele tava bem, se tava tudo bem, tudo mais, por causa das postagens. Isso foi no auge da pandemia. Ou tava começando ainda? Foi no final de 2020, né? Mas já tava um pouco no Isso, auge tava já. no auge da pandemia. Foi bem no finalzinho de 2020. Aí por ser na pandemia, acabou que a gente tinha muito tempo livre. Aí a gente ficava conversando. Conversava bastante. Conversava bastante. Não tanto, porque eu jogava muito na época. Ele jogava muito. Aí eu não gostava tanto. Aí ele demorava pra responder porque tava jogando. Pois é. Muito bom. Aí o tempo passou, a gente virou muito amigo. Foi. E aí eu criei sentimento primeiro. Foi mesmo. Eu criei sentimento primeiro e mandei um textinho, assim, mandei à noite, tá? Mandei um texto. Aí ela falou não. O que aconteceu? Eu não queria relacionamento de jeito nenhum. Eu tinha medo dos meus pais na época, né? Porque por causa de um negócio que tinha acontecido. Eu tinha muito medo também. Aí, tipo, eu tinha medo e também por esses tempos, não sei se foi por esses tempos, mais ou menos eu tinha vivido algo com Deus, acho que foi depois do Você segundo comentou texto, né? comigo. Aí a minha intenção era não casar. Eu não queria casar, por medo dos meus pais também. Toda vez que alguém falava alguma coisa de namoro, de relacionamento, de casamento, eu falava, não quero, dava o meu jeito de sair fora. Isso até E eu não queria ano casar. passado, mais ou menos. Foi. Até ano retrasado, você ainda tinha esse pensamento. Eu tinha pensamento, eu não quero casar e tudo mais. Aí ele mandou pela primeira vez eu falei não, de fato, né? Aí tá, aí depois passou o tempo. Aí, vamos lá. Aí eu mandei a segunda vez, só que antes de eu mandar a segunda vez, eu comecei a fazer uma campanha. Até tem uns memes no TikTok que eu postei de tipo, ou vem pelo amor ou vem pela oração, né? Aí eu comecei a fazer campanha à tarde. Aí toda 3 horas eu sentava na mesa, lia, fazia jejum à tarde e tal, nesse propósito. Aí eu comecei a orar,
E aí senti que já era o tempo de eu me declarar a segunda vez. Aí senti uma testificação, senti que Deus estava me direcionando, até porque o sentimento não tinha sumido. Eu falei, não, o não, vamos pela humilhação, o não já tem, vamos pra humilhação agora, né? Aí eu declarei pela segunda vez, aí ela falou talvez. Ela falou talvez. E aí na minha cabeça, na época, eu lembro que eu fiquei muito em cima do muro, eu lembro que eu fiquei muito confuso. Na época eu fazia terapia, conversei com a minha psicóloga, aí eu conversei com ela, porque eu estava muito, muito em dúvida. E isso gerou até análise espiritual, eu fiquei em dúvida, nossa Deus, eu orei, e ela falou talvez, eu pensei, porque eu tinha convicção que ela falaria assim. E quando ela me disse um talvez... Então, agora é a minha parte da história e o meu lado da história. O que aconteceu? A primeira vez eu realmente falei não, aí ele se declarou pela segunda vez. E o que aconteceu? Nessa época, eu tinha vivido algo muito grande com Deus e, pela palavra, sobre entender o signo de Jesus e tudo mais. Eu vivi um avivamento na época, enfim, aí eu vivi um avivamento na época, aí eu vivi um avivamento naquela época, e aí algo que ficava muito no meu coração era sobre o signo e deixar tudo por Jesus. Era algo que queimou muito no meu coração. E aí, eu tinha na minha cabeça que talvez um relacionamento paralisasse, né, no chamado e tal, e eu ficasse uma pessoa que não desse tudo no meu chamado também. Eu tinha muito esse pensamento, e na época o meu pensamento era, se Jesus pediu pra sair na rua, só com roupa e dentro de uma... dentro de uma bolsa, eu falei assim, eu vou porque isso tava comigo. E aí eu lembro que ele mandou mensagem e eu peguei e eu falei assim, olha, por isso que tava queimando no meu coração, eu peguei e falei, olha, você tá disposto? Aí eu lembro de perguntar se você tava disposto, né? Deixar tudo, não lembro exatamente as perguntas. Na época eu tava crente, viu? Foi só quando ela me chamou que eu não tava não, mas depois eu fiquei firme. Aí eu peguei e falei assim, você tá disposto e tudo mais, eu mandei todo esse questionamento pra ele, e ele respondeu sim pros questionamentos, falou assim, sim, eu estou e tudo mais. Primeiro você perguntou, vou te fazer uma pergunta. Aí você fez a pergunta, você deixaria tudo por Jesus? Aí eu falei sim, eu deixaria tudo. Aí teu pensamento foi que esse menino é diferente. Foi assim, na realidade você mandou tudo isso, aí eu já fiquei meio assim, né? Com essa resposta que você deu, eu já fiquei meio assim. Aí eu lembro que eu entrei dentro do quarto, dobrei o joelho e falei assim, Jesus, esse menino é diferente. A gravação parou, mas vamos voltar. Parou na onde você dobrou os joelhos, falou que era diferente. Foi. Aí depois disso, aí eu comecei a orar, eu escrevi uma carta que, embora uma carta para o futuro marido, mas já estava se baseando nele, né? Eu coloquei uma característica específica que apontava para ele. Aí depois disso, aí eu tava orando, né? Aí você parou de orar. Foi. Quando ela começou a orar, eu parei. Porque eu coloquei muita expectativa e quando ela disse talvez, pra mim foi um não. Então eu parei de orar. E acabou que ela escreveu a carta, ela começou a orar por mim, mas eu já tinha decidido que era um não e desisti dela. Eu lembro que nessa época eu chorei na minha avó, a minha tia Sara me consolou na época. Aí minha avó Neuza falou assim, um dia vocês ainda vão namorar ainda. Minha avó Neuza disse. Não precisa chorar não, que talvez um dia vocês ainda vão namorar, minha avó Neuza falou. Mas enfim, por esse acontecimento e tal, eu chorei na frente delas e desisti da época. Aí o tempo passou, eu entrei em outro relacionamento. Quando eu voltei, porque eu passei um período mais afastado. E aí, quando eu voltei para a igreja, quando eu voltei para a igreja, estava muito animado e tudo mais. Entrei em outro relacionamento. Não deu certo. Terminei o relacionamento. E quase terminando o meu relacionamento, eu comecei a trabalhar num local onde passou quase um mês, aí ela entrou também. Começamos a trabalhar juntos. E aí, nossa amizade aumentou. E nessa época, eu estava namorando. Aí eu terminei o relacionamento. Passou-se o tempo foi passando. E acabou que nós voltamos a conversar mais, ficamos mais amigos. Aí no aniversário dela, 17 anos, eu escrevi uma carta
de pedido de namoro, pedindo para que a gente pudesse orar por um ano. Porque ela tinha uma promessa que só namoraria depois de 18 anos. Então eu escrevi uma carta dizendo assim, olha, é teu aniversário de 17, então eu quero orar com você até o seu aniversário de 18, para que se caso Deus confirme, caso a gente vê que a nossa família aceite, que a gente tenha a bênção dos nossos pastores, dos nossos pais, a gente venha namorar. E foi isso. Só que aí ela não respondeu de forma direta. Demorou um tempo. Eu respondi pra ele só em julho, porque eu comecei a orar porque eu não sabia o que eu respondia. Aí eu ficava orando pra pessoa que respondia sim ou não pra orar com ele. Aí eu fiquei orando até que em julho eu respondi, não, então vamos orar. E aí a gente foi orando até o meu aniversário. Só que aí o que acontece? Em novembro, tipo assim, enquanto isso nossos pais não sabiam da oração, nossos pais não sabiam, apenas tinham brincadeiras e tudo mais, mas não passaram disso. E aí, em novembro a gente saiu pra conversar, ele veio aqui pra conversar comigo um dia, depois eu falei, não, vamos sair, que agora eu também quero conversar. Aí em novembro eu lembro que eu tinha feito brigadeiro e eu ia lá comer, né? Aí os pais deles estavam lá, detalhe importante. Aí é um detalhe importante, né? Aí a gente tava na rua conversando e tal. Aí ele pegou e falou assim, então vamos lá, que eu vou conversar com meus pais. Já. Mas antes eu fiz uma pergunta muito séria. Eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu quero um relacionamento focado em casamento. Aí eu olhei pra ela e falei, você tem certeza? Ele falou, encosta aí. Encosta. Não, a gente tava indo, tipo, como assim? Ele falou assim, não, vamos lá que você vai falar com os meus pais. Eu falei, como assim? Aí a gente tava descendo a rua dele, aí na casa que ele morava antigamente. Aí eu falei, como assim? Aí ele virou e falou assim, encosta aí, que nós encosta aí. Aí a gente vocês viram que nós tava andando na rua. Aí ele falou e tudo mais, que o propósito era o casamento. Eu falei, não, então tá bom, porque eu também tô procurando um marido, né? Aí eu fui pra comer brigadeiro e pedi ele. Aí eu fiquei, gente, totalmente assim por dentro, né, e tal. Eu falei, gente, será que agora é o momento certo? E agora eu fiquei toda coisada. Aí eu me acalmei assim, falei, não, é o momento e tal. Aí os pais dele lá, o Marco Antônio chegou, falou assim, a Ellen quer falar com vocês. Eu falei assim, gente, eu fui pra comer brigadeiro, eu comecei a passar mal. Eu comi duas colheres, eu comecei a passar mal, meu estômago começou a coisar, tremendo assim, tentando muito sério. A mãe dele já suspeitando o que era, porque a mãe dele sonhou com a gente, a mãe dele teve sonho de aliança e tudo mais. E a gente junto, né, ela teve 2 sonhos. E aí eu comecei a passar mal. Ai, depois eu peguei, a gente sentou, eu pedi pra eles deram uma bênção, o pai do Marco Antônio aconselhou, eles aconselharam, eles conversaram bastante com a gente. E aí, depois que passou tudo aí, eu parei de passar mal e comi brigadeiro. Isso. Aí passou uma semana mais ou menos, né? E aí o tempo passou, a gente passou o final do ano junto, tudo mais, eu conversei com os pais dela também. Foi 2 vezes. E até que a gente conversou com nossos pastores, conversou com o meu pastor, com o pastor dela na época. Hoje em dia ela está na mesma igreja que eu, mas antes não, então a gente foi conversar com o pastor dela para ver se tinha bênção e tudo mais. E começamos a namorar, lembrando que Deus providenciou as alianças, era uma preocupação que eu tinha. Foi mesmo. E Deus providenciou através do emprego na época, graças a Deus. Providenciou e tudo mais. Deu tudo certo, assim, de último momento deu certo, ele conseguiu comprar. Um dia a gente orou, no outro dia eu recebi a oportunidade de emprego. Foi muito assim. direto, assim. Foi mesmo. Então, foi muito bom, né? Muito bom. E é isso. A gente não pode prosseguir, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas futuramente. A gente ia contar até mais, só que aí o vídeo cortou que a gente ia contar. Mas futuramente a gente traz mais detalhes. Vou ver se eu faço uma limpeza solar para ver se dura mais os vídeos. Que Deus abençoe vocês. Comentem aí embaixo se vocês gostaram, mais ideias de vídeos. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando, coloque Deus em prioridade, que Ele cuida do restante. Quando você faz o possível, colocando sempre Deus no começo, você não pode colocar Deus no meio da batalha nem no final. Deus não quer estar no meio nem no final. Ele quer estar no princípio, no início. Então, sempre, todas as suas escolhas, seja de relacionamento, seja de emprego, seja onde for, sempre preste o direcionamento de Deus, porque eu tenho a certeza que, tendo a bênção dele, vocês irão muito longe. Deus abençoe a cada um. Amém.